Novidade boa no São Paulo sobre investimento em Cotia. Vamos falar sobre isso? Vamos falar muito aí também sobre o confronto, sobre a decisão contra a LDU na próxima quinta-feira, porque já temos novidade aí sobre o time. Vamos falar sobre isso e várias outras notícias do Tricolor, belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então vamos embora para mais um vídeo. O negócio é o seguinte, tá chegando aí o jogo decisivo, o jogo mais importante, irmão, da vida de todo mundo, a verdade é essa, que é o jogo da quinta-feira contra a LDU. Todo mundo já ansioso na expectativa para esse jogo aí da quinta-feira. E ontem, rapaz, tivemos aí, né, a premiação, né, do melhor jogador do mundo, né, que foi o prêmio aí do Ballon d'Or, né? E tivemos aí o Dembélé, jogador do Paris Saint-Germain, sendo aí eleito o melhor jogador do mundo. E ontem, na cerimônia que teve da premiação do Ballon d'Or, tivemos aí um dos maiores jogadores da história do São Paulo, se não o maior, né? Porque eu já vi gente falando que ele é o maior, já vi gente falando que ele é o segundo maior, enfim, que é o Raí. O Raí, né, como eu falei, ele é o primeiro ou o segundo, né? Os maiores jogadores da história de São Paulo. Aí ele estava na cerimônia ontem do Ballon d'Or, e ele deu entrevista quando ele chegou e perguntaram para ele sobre o jogo decisivo contra a LDU na próxima quinta-feira. E o Raí falou o seguinte, abre aspas: a Libertadores é íntima do São Paulo. Já ganhamos 3 vezes e nos jogos o São Paulo se supera. Estarei acompanhando. O momento é difícil, mas acho que o São Paulo tem time, brilho e também tradição na competição que pode contar com uma virada dessa, fecha aspas, para o Raí, falando que vai acompanhar, né, falando que o momento é difícil, mas o São Paulo tem time e brilho aí para poder buscar essa classificação, né? Cara, isso aqui que ele falou, eu acho que é um ponto muito curioso. A Liberta é íntima do São Paulo, né? Acho que isso aqui define bem, né, o que é a relação do São Paulo e da torcida do São Paulo com a competição, né? Como todo mundo sabe, cara, assim, o São Paulo é o clube mais tradicional, o clube brasileiro mais tradicional na competição, né? Ah, não, mas o Palmeiras tem uns recordes de número, não sei o que. Cara, número, estatística dos últimos anos, entendeu? Tradição, cara, é o São Paulo ganhar desde os anos 90 e de lá para cá ser um clube tradicional na competição, entendeu? Quando o São Paulo tá jogando na competição, é algo normal, né? O Palmeiras, irmão, nos últimos 5 anos cresceu aí na Libertadores, entendeu? E tradição é uma coisa, né? Estatística, recordes, números são outras coisas, né? E, irmão, para a gente passar na quinta-feira, vamos precisar muito também da mística, né? Da superação, da torcida empurrando o time. Vamos precisar de muita coisa para conseguir a classificação, mas estou acreditando e muito que vamos buscar essa vaga aí na semifinal na próxima quinta-feira. Jogo duro, difícil, né? Como todo mundo sabe, São Paulo aí na história da Libertadores só conseguiu reverter 2-0, que foi lá em 93, né? Foi o único, entendeu? E quinta-feira de descrever, irmão, mais um capítulo nessa história. Vamos com tudo aí para buscar essa classificação, belezinha? Vamos seguindo aqui agora, vamos mudar completamente de assunto, porque temos aqui novidades sobre o fair play financeiro no futebol brasileiro, porque é um assunto muito polêmico, né, cara? A gente vê os clubes aí, né, a grande maioria são clubes completamente desorganizados aí, porque o futebol brasileiro, irmão, é terra de ninguém, né? Os clubes gastam, contratam, não pagam e fica por si só. Só que isso no futuro breve aí deve mudar com o fair play financeiro. Tá a informação do Globoesporte.com trazendo mais detalhes aí desse fair play, ó. Citado com frequência como uma das prioridades da atual gestão da CBF, o projeto de criação de um modelo de fair play financeiro no Brasil avançou. O plano é que ele seja apresentado no dia 26 de novembro. Foram realizadas 3 reuniões que envolveram membros das confederações, consultores independentes e representantes dos clubes. Está previsto mais um encontro em outubro para definição de alguns pontos da proposta. Tá? Já tivemos algumas reuniões, vai ter mais uma ainda em outubro, né? Mas esse tema, né, cara, esse projeto aí de fair play financeiro tá indo para frente,
tá? É algo que está avançando aí. Essa reunião que vai ter em outubro contará mais uma vez com a presença dos clubes, que têm demonstrado pouca resistência ao projeto. Olha aí, tem pouca resistência em relação ao fair play financeiro. Segundo relatos, alguns clubes, né? Alguns clubes têm feito aí demandas relacionadas a questões tributárias ou trabalhistas, que dependem da legislação e não serem abarcadas nas regras do fair play financeiro, tá? Um ponto que é muito importante, né, na questão do fair play, um ponto que é importante não, é a coisa mais importante, né, que é as regras ali, né, do que você pode gastar, do que não pode gastar, envolve uma série de coisas. E o que acontece? O fair play financeiro, entendeu? Ele tem o principal, né, que é o do futebol europeu, mas existem outros fair play financeiros também que são diferentes, né? Não é um padrão, não é algo que só existe um modelo e pronto. Não, existem vários modelos, entendeu? E o do futebol brasileiro, caso isso se concretize, deve ter as punições, as sanções, né, como a gente gosta de falar aí, devem ser aquelas tradicionais que a gente já conhece no futebol europeu, entendeu? Olha só. Sobre as sanções, pessoas que atuam na construção do modelo brasileiro afirmam que elas devem ser semelhantes a que já são aplicadas em outros países, como impedimento de registro de jogadores, que é o famoso transfer ban, né? Perda de pontos e multas, tá? Entre outras, tá? Então, as sanções, as punições, caso os clubes aí não cumpra com as suas obrigações, né? Fuja aí do fair play financeiro, as punições devem ser essas que a gente já conhece mesmo, transfer ban, aí tem perca de ponto, multas, né? Entre outras punições que podem acontecer aí também, né? Então, tá avançando, eu concordo plenamente com isso aqui, tá? Tem que ter, irmão, não pode ser, futebol brasileiro não pode ser terra de ninguém, não dá para um clube ficar devendo Deus e o mundo, contrata jogador, não paga, aí vai lá no mercado e compra outro jogador, sendo que nem pagou o outro que tinha comprado. No Brasil acontece muito isso, entendeu? Então, irmão, fair play financeiro, na minha opinião, tem que ter, e tem que ter, irmão, para ontem, entendeu? Muita gente confunde as coisas, que é o seguinte. Vamos pegar aqui, por exemplo, um exemplo do Flamengo, né? Muita gente que nem entende o que é fair play financeiro fala, pô, mas é que tem que ter fair play financeiro, senão o Flamengo vai gastar sempre muito mais que os outros. Cara, o Flamengo, ele sempre vai gastar muito mais que os outros, porque ele arrecada mais que os outros, entendeu? Então, tendo fair play financeiro ou não, isso pouco importa. O Flamengo vai continuar gastando mais que os outros, porque ele arrecada mais que os outros, entendeu? O principal do fair play, né, que existem várias regras, o básico do básico é o seguinte: você não pode gastar mais do que você arrecada, entendeu? Não pode gastar mais do que arrecada, simples, entendeu? E é, por exemplo, que o São Paulo faz muito aí nos últimos anos, né? Que é, irmão, gastar muito mais do que fatura, né? Por exemplo, ano passado teve um déficit aí de 280 e poucos milhões, que gastou a mais do que arrecadou. Não pode, entendeu? Não pode, né? Fora questões também de contratar jogador e não pagar, né? E outras coisas também relacionadas a isso, né, cara? Então, tipo assim, fair play financeiro vai se dar bem quem é organizado, entendeu? Quem for desorganizado, bagunçado, irmão, aí vai ficar complicado. Mas aí, irmão, esse é o objetivo. Ter um fair play financeiro, tendo regras rígidas a serem seguidas ali, irmão, é algo que te obriga a ser organizado, que tem que ser, entendeu? Eu acho super justo, tá? Muito justo aí ter o fair play financeiro. Tem que ter, cara. Não tem outra uma justificativa plausível para não ter. Não dá, cara. Sinceramente não dá. É bizarro aí esse tipo de coisa, entendeu? Para mim né? E eu acho que o São Paulo também tem muito isso. Mas o São Paulo, pelo menos na janela do São Paulo do meio do ano passado, janela de janeiro e janela do meio do ano agora, 3 janelas, por exemplo, São Paulo nem contratou jogador e não vai comprar, porque não tem como comprar, né? Não tem condição hoje, aí tem um FDIC, né, que tem regras também que tem que seguir. Tu pega, por exemplo, o Corinthians, né, cara? O Corinthians, ele tomou lá um transfer ban, né, de, não sei, 40 e poucos milhões pelo Félix Torres, né? E nós já tava contratando o Vitinho, por exemplo, né, que tava livre no mercado, entendeu? Não pode, cara, contratar jogador, compra o jogador, não paga, depois vai lá e compra outro, entendeu?
E o Corinthians, eu lembro também que quando a janela estava aberta, o Corinthians tinha fechado também com mais 2 jogadores, né? Um era o Carlos César, que era um jogador do Al Hilal, e outro jogador também, né, que eu não conheço, que já estava contratado, mas não pôde escrever porque tem transfer ban. Então, tipo assim, os caras, irmão, compra o jogador, não paga, toma transfer ban e depois vai pro mercado para comprar mais. Tipo assim, isso é uma bizarrice sem tamanho. Entendeu? Então, por isso que tem que ter fair play financeiro. Entendeu? O Botafogo é outro exemplo, né? Chega o texto aqui, entendeu? Irmão, não apresenta balanço do clube, contrata Deus e o mundo, contrata e depois leva de volta para os clubes dele, outros clubes dele na Europa. Cara, é uma bagunça por completo, né? No geral, uma bagunça por completo. Aí, né? Mas enfim, vamos seguindo aqui, vamos mudar de assunto e bora falar aí sobre o fundo de investimento em Cotia, que é um assunto bem complexo, bem polêmico aí, porque a torcida de São Paulo tá muito pé da vida aí, com razão com a diretoria, por causa das doações aí de jogadores das categorias de base, né, por valores vergonhosos, né, e isso não foram vários, né, um atrás do outro aí, e a torcida tá reclamando muito da gestão por causa disso, e o fundo de investimento é para Cotia, né, então uma coisa está relacionada à outra aí. Comentamos no vídeo de ontem sobre a questão dos valores, né, do valor de, né, que vai ter para pagar dívida, do valor para ter o investimento que vai para a Cotia, para do São Paulo depois poder recomprar, né, essa porcentagem que vai ter do fundo. Já comentamos muitos detalhes ontem e vamos comentar aqui agora sobre mais um detalhe importante, e esse aqui é até interessante, que é sobre a quantidade, tá, de jogadores aí a mais que deve ter, né, caso seja aprovado o fundo, né, que vai ser levado para o conselho, que tem que ser aprovado, tá? E tá aqui, ó, informação do blog do São Paulo sobre a expansão do projeto, porque uma coisa que é muito básica, que é muito óbvia, vai ter um investimento Cotia para quê? Para você contratar jogadores de outros clubes, trazer, né, para Cotia e, consequentemente, revelar mais jogadores e vender mais jogadores, tá? Tá aí, ó, blog do São Paulo, sobre a expansão, tá, do projeto. O objetivo é dobrar o tamanho da base. Atualmente, tá? Atualmente em Cotia tem 350 jogadores, né? Aí contando todas as categorias. O objetivo, tá? É sair de 350 para 700 jogadores aí nas categorias de base do São Paulo, tá? Promessas aí de 14 a 16 anos com alta qualidade técnica. Eles chamam, né, isso de jogadores classe A, né, que é jogador realmente muito bom, né, um cara que, mano, tu olha pro cara, esse cara aqui é muito promissor, entendeu? Como acontece, né, com alguns jogadores em específico, né, o Hendrick ficou muito famoso no Palmeiras, o Estevão, né, no São Paulo a gente teve, por exemplo, o William Gomes, né, que a gente sabe desde muito cedo que ele era muito bom, o Rian Francisco, né, aqueles jogadores assim que tu não vê que é só bom, o moleque é especial. Eles falam que são jogadores classe A, tá? Então, um dos objetivos aí, né, que tá nesse projeto é simplesmente dobrar, tá? Aí o tamanho da base, podemos dizer assim, né, que atualmente o São Paulo tem 350 jogadores contando todas as categorias e com o fundo, né, de investimento, né, é para sair de 350 para 700 jogadores, entendeu? A ideia é trazer jogadores aí de 14 a 16 anos de idade, né? Enfim, é um assunto aí muito polêmico, né? Que tem muito debate, muita opinião aí, né, cara? Que as pessoas, né, debatem, divergem muito aí sobre esse tema, mas essa expansão aqui eu acho que é algo interessante, né? Porque o São Paulo é um clube que ele revela muitos jogadores, sem entender nenhuma novidade de ninguém. O São Paulo sempre revela muitos jogadores, o São Paulo tem um alto investimento em Cotia todo ano, mas mesmo isso tudo sendo bom, questão de revelar, de vender, o objetivo do fundo, irmão, é dobrar, né? Ter cada vez mais jogador, ter cada vez mais revelação e vender cada vez mais. Entendeu? Então, esse detalhe aqui que o blog do São Paulo trouxe me parece ser algo interessante, né? Ser algo interessante aí, óbvio, quanto mais jogadores você tiver, mais chance você tem de revelar um jogador e de vender, né? Isso é uma coisa bem óbvia aí, né? Enfim, pelo menos esse detalhe aqui em específico é interessante, né? É algo aí positivo. Mas vamos aguardar aí, porque tem que ter ainda aí a votação do conselho, se vai ser aprovado ou se não vai ser aprovado, né? Vamos aguardar
Aí, belezinha, meu parceiro? Vamos seguindo aqui. E seguinte, ó, a gente teve no jogo contra o Santos 2 jogadores que foram substituídos porque estavam machucados aparentemente. Um deles foi o Luan, que foi o primeiro, né? O Luan saiu machucado. E tivemos aí também a questão do Ferreirinha, né? Que dividiu uma bola lá com o Brazão, né? Recebeu um lançamento, dividiu lá com o Brazão. Acabou que saiu aí do jogo machucado. Temos aqui 2 pontos do Globoesporte.com traz. Primeiro, sobre a situação do Ferreirinha. Segundo o Globoesporte.com, o Ferreirinha não preocupa a comissão técnica do São Paulo para o jogo de quinta-feira contra a LDU, tá? Isso aí então, tá? Então ele tá bem, não preocupa nada. Outro ponto que o GE traz também que é muito importante. O atacante que deixou o campo por causa de câimbras, deu lugar ao Luciano. A tendência é que ambos formem o ataque do São Paulo no duelo decisivo, entendeu? Segundo o GE, a tendência é que Luciano e Ferreirinha formem aí a dupla de ataque do São Paulo, tá? Porque vocês vão lembrar que no jogo da volta, quem começou foi o Luciano e o Rigoni, né? E muita gente reclamou, né? Ficou puto aí porque o Crespo começou o jogo com o Rigoni e não com o Ferreirinha, né? Então, dessa vez, no jogo de volta, quinta-feira, a tendência, segundo o Globoesporte.com, é Ferreirinha e Luciano começarem. Então, não foi nada grave com o Ferreirinha, tá disponível pro jogo, né? E não só disponível, mas deve estar aí, né, cara, nesse jogo como titular, né? Como titular aí, né? Enfim, meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.